Olá, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil. Estamos aqui apresentando mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. E hoje nós vamos falar sobre defensoria pública. Ou melhor, nós vamos falar sobre as pessoas que precisam da atuação da defensoria pública para fazer valer os seus direitos. Eu recebo meu dileto ex-aluno, hoje defensor público do Estado de Minas Gerais, quer dizer, já defensor há quase 18 anos ou 18 anos, já tem maioridade de defensoria pública, e também o presidente da ADEP, que é a Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, Fernando Marteleto. Fernando, seja bem-vindo a esse programa para conversar com as pessoas que assistem o canal Viver Brasil, canal 9, canal 527 HD, Claro, NET TV. Seja bem-vindo, Fernando. Mas, Cláudio, é um prazer estar aqui hoje ao seu lado para debatermos esse tema tão importante para que não só a comunidade jurídica, mas todos os cidadãos, né, que assistem esse canal e se interessam por esses assuntos possam conhecer melhor a Defensoria Pública e a atuação das defensoras e defensores públicos. Muito bem, Fernando. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. A gente sempre pede aos entrevistados aqui, incentivando as futuras gerações aí, que falem um pouco da trajetória. Você foi meu aluno na Milton Campos, passou num concurso difícil da Defensoria Pública, né? Os concursos são difíceis, mas sempre que a pessoa está preparada, o difícil se torna fácil, né? Eu costumo dizer isso para meus alunos, né? O que parece difícil se torna fácil quando a pessoa está preparada para aquele concurso. Mas fala um pouquinho, você já exerceu outras funções, como é que foi sua carreira jurídica até hoje? Mas, Cláudio, a minha carreira foi, de certa forma, atípica, porque a minha primeira formação não foi na área jurídica, foi na área de ciências exatas. Eu sou formado em engenharia mecânica e exerci a engenharia mecânica durante bons anos como engenheiro e prestando serviços, inclusive como perito por nomeações judiciais na Justiça Mineira. Mas sempre com a mente voltada para a carreira jurídica. Eu me formei logo depois da engenharia, eu ingressei no curso de Direito, na querida Faculdade Milton Campos, onde fui seu aluno, com muito carinho, com muito orgulho, com uma lembrança muito excelente daqueles tempos. E, desde então, eu venho buscando me aprimorar na carreira jurídica. Fui fazendo essa transição até que, em 2005, ingressei na Defensoria Pública de Minas Gerais por meio de concurso público e, desde então, eu tenho exercido as minhas atribuições sempre mais voltado para a área criminal. Hoje eu sou defensor público com atuação na segunda instância criminal, que abrange a atuação não só perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como também perante os tribunais superiores, especificamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Estou atualmente afastado das minhas atribuições no órgão de atuação, porque estou presidindo a Associação das Defensoras e Defensores Públicos Mineiros, onde eu tenho tido a oportunidade de debater com os demais órgãos, instituições e atores do sistema de justiça as grandes questões políticas e institucionais que envolvem a atuação da Defensoria Pública. Muito bem. Você que nos assiste, é importante destacar que em 99% dos casos, vamos dizer assim, a presença do advogado representando a parte é indispensável. Existe um caso ou outro que a pessoa pode ir à justiça sem um advogado, a gente prega sempre a inconstitucionalidade disso, porque nós entendemos que a defesa técnica é fundamental para o devido processo legal, mas enfim, né, até que seja declarada a inconstitucionalidade, a gente assiste a algumas exceções, né, em que a pessoa pode, em causas com valor pequeno ou em causas na Justiça do Trabalho, ir à justiça sem um advogado. Não recomendamos, mas evidentemente que isso é possível.
E é importante destacar que quando a pessoa é hipossuficiente economicamente, ou seja, vulnerável economicamente, quando ela não tem recursos econômicos para pagar um advogado ou para pagar as custas de um processo judicial, né, o que se torna difícil para ela deve procurar a Defensoria Pública, e não ir sozinho, né, a Justiça. Exatamente. Né? Então, é exatamente essa a importância da presença constitucional da Defensoria Pública. Mas eu expliquei muito vagamente, né? Vamos explicar do ponto de vista técnico, né, o Fernando? Né? Quem pode se valer da Defensoria Pública e o que é a Defensoria Pública? Vamos falar de forma inversa, né? O que é a Defensoria Pública, qual o papel dela e quem pode se valer da Defensoria Pública? Mas, Cláudio, a pergunta é extremamente esclarecedora. A Defensoria Pública, como instituição, nasce com a Constituinte de 1988, a Constituição de 88, quando, no seu artigo 134, foi instituído, né, como o modelo público de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, de acordo com o que dispõe o capítulo das garantias fundamentais, né, que é um dever do Estado prestar essa assistência jurídica a quem não tenha meios para suprir a sua própria defesa, né, por meio de advogado constituído. E a Defensoria Pública, ao longo desses anos, desde que a Constituição de 88 foi promulgada, ela vem passando por um processo de aprimoramento institucional em que as suas principais atuações hoje, né, são muito mais voltadas para a promoção dos direitos humanos e essa efetiva defesa do cidadão, né, em situação de vulnerabilidade. E aqui eu faço um destaque que essa vulnerabilidade não requer que seja apenas do ponto de vista econômico. Né? Do ponto de vista econômico, há um critério objetivo da nossa defensoria aqui em Minas Gerais, que seria a de prestação de serviço para a população que tem renda familiar até 3 salários mínimos. Isso é um critério objetivo. Mas essas circunstâncias, na hora do atendimento, elas são olhadas com mais detalhes. O defensor público que vai prestar o atendimento vai fazer uma triagem, porque a grande maioria da população brasileira hoje está numa faixa socioeconômica que caberia, em tese, nesse público assistido da Defensoria. Então é necessário esse critério. Mas não é um critério isolado, porque a gente leva em consideração outros aspectos também, como, por exemplo, a vulnerabilidade fática. O que seria a vulnerabilidade fática? Vamos imaginar uma situação dos grandes eventos, os shows, os jogos de futebol. Durante a realização desses eventos, se instala o juizado de eventos, onde nós temos lá o tripé da justiça, que eu costumo dizer. O juiz, um promotor de justiça e um defensor público. O defensor está ali, né, em regime de plantão, assim como o juiz e o promotor, e em caso de ocorrências que sejam encaminhadas para esse juizado, o papel do defensor público vai ser garantir a legalidade do processo, a ampla defesa, ainda que seja num juizado especial, onde as questões que são trabalhadas ali, que são tratadas, são aquelas chamadas de menor potencial ofensivo. No entanto, pode acontecer de
porque ali, durante uma partida de futebol, tem acontecido alguma situação de ocorrência em que o envolvido pode ser o sujeito mais rico da cidade. Mas ali, dentro do estádio de futebol, muitas vezes ele está sem o celular, acabou a bateria, e ele não tem condições de ter acesso ao seu advogado de confiança. Naquele momento ali, ele está numa situação de vulnerabilidade fática e vai ser o defensor público que vai garantir que ele tenha essa amplitude de defesa, essa regularidade do processo e, assim, preservar o chamado devido processo legal. Então, a Defensoria vem atuando dessas duas formas, mas hoje, para muito além do que no passado foi, em que a Defensoria, até pela precariedade de recursos materiais e de material humano, acabava se dedicando principalmente às causas do direito de família e às causas criminais, onde se concentra o maior número de processos e de pessoas em situação de vulnerabilidade, para alargar esse leque e hoje trabalharmos em diversas atuações, como, por exemplo, no direito do consumidor, as questões do superendividamento, pessoas que estavam recebendo benefícios sociais governamentais, né, os auxílios, e tendo desconto em face da questão do empréstimo consignado. Né? Isso gerava um superendividamento e a Defensoria passou a atuar. Hoje a atuação também é por áreas, né? Porque você sabe que eu fui cobaia lá, né? Eu atuei como defensor nos primórdios da Defensoria, de 88 a 96. E recebi de herança 1.500 processos de áreas diferentes. Eu sou muito grato à Defensoria porque realmente foi uma experiência assim, inenarrável, né? Assim, de tantas coisas que eu tive a oportunidade de ver, de assistir e de diagnosticar juridicamente, né? Uma experiência grande demais. E eu costumo dizer que ninguém passa pela Defensoria impunemente. Né? A gente, depois que entra na Defensoria, seja como estagiário, seja como membros da carreira ou servidores, a gente consegue ter uma visão de mundo, uma visão social que é muito importante até para a nossa formação humana. É uma das mais lindas carreiras, né? Certamente. Fernando, mas assim, objetivamente o critério econômico, antes da gente falar das áreas de atuação e a presença da Defensoria em Minas Gerais, o critério financeiro, vamos dizer assim, uma pessoa que nos assiste lá fala, não, eu estou precisando de um defensor público, não posso pagar um advogado, qual o critério objetivo que eu tenho que levar? Isso, é o que eu falei. Ela vai passar por uma triagem, logo na recepção da Defensoria, que eu falo que não é nem recepção, é um acolhimento mesmo. Né? Vai ser tratada com toda a dignidade, todo o respeito, e o critério objetivo é isso, é fazer essa apuração se ela tem essa renda de até 3 salários mínimos. E por que é necessário... Familiar, né? Uma renda familiar. Né? Certo. Porque a gente sabe, Luiz Cláudio, que muitas vezes essa renda que seria familiar, ela, às vezes, a única pessoa que dispõe dessa renda, às vezes, é uma senhora idosa, uma avó, que recebe um benefício e está doente. Às vezes está doente. E esse benefício é o que vai sustentar, às vezes, toda a família. Verdade. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de apurar. Então, nós nem vamos deixar de fora quem realmente esteja em situação de dificuldade, de vulnerabilidade, né, que exija a nossa atuação como defensores, mas também a gente não pode alargar de uma tal maneira que aquela pessoa que esteja passando, às vezes por uma dificuldade financeira momentânea, que não deu conta de pagar o seu condomínio, que está com o seu plano de saúde atrasado, seja
o assistido da defensoria e ocupando uma vaga de alguém que realmente esteja precisando, né? Ô, Fernando, vamos ter que dar um intervalozinho rapidamente. Voltamos falando sobre Defensoria Pública em Minas Gerais.